Bem-vindos ao IbraCast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a Plenária Comentada, um quadro fixo do IbraCast conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CAD. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 209ª Sessão Ordinária de Julgamento, a segunda de 2023, que ocorreu no dia 8 de março desse ano. Inicialmente, a sessão contava com 4 itens, mas por conta do adiamento do julgamento de um PA, apenas 3 deles foram julgados. Os destaques, então, discutidos hoje vão ser 2 processos administrativos, e eu já aproveito para dar as boas-vindas à comentarista oficial do Plenária Comentada, a diretora de publicações do IBRAC, a Flávia Chiquito, e cobrindo o Ribas, temos aqui um representante do IBRAC Júnior, o Nicolas Cosman, advogado de concorrência, e que está fazendo pós-graduação em sentido amplo em Direito Administrativo na FGV. Antes de passarmos para os itens destaques da SOJ, vale apontar alguns informes. Dia Internacional da Mulher, homenagem às servidoras que atuam no CAD e que perfazem 49% dos colaboradores. Teve uma exibição bonita de um vídeo preparado para enaltecer o ambiente saudável em que o CAD tem as pessoas e o ambiente de trabalho. Outro destaque também, acho que vale, que a revista do CAD, ela passa a ser anexada à plataforma, isso traz uma maior visibilidade e credibilidade, atraindo ainda mais autores nacionais e internacionais. Lembrando, né, como a gente falou no último episódio, a revista recentemente subiu no Qualis Capes para o segmento A3. E também, para os nossos praticantes do direito à concorrência, houve o lançamento da plataforma Saber CAD, que se trata de um ambiente virtual, disponibiliza ações de capacitação para funcionários do CAD, super interessante. Acho que, então, vamos passar para os destaques. Flávia, olá. Se você quiser, então, comentar para a gente o PA no cartel do Mercado Nacional de Sistemas Térmicos. Super interessante a discussão. Olá, ouvintes. Olá, Vivian. E olá, Nicolas. Bem-vindo. Muito bom contar com a sua participação hoje aqui conosco. Eu vou comentar aqui esse primeiro destaque, que foi o julgamento do processo administrativo envolvendo o Cartel Nacional de Sistemas Térmicos. As empresas representadas nesse caso são MAHLE, Denso e Valeo, algumas empresas do grupo Denso e do grupo Valeo, e as pessoas físicas relacionadas a essas empresas. Eu destacaria no julgamento desse processo uma inovação em relação ao rigor exigido pelo CAD acerca do padrão probatório para a condenação de cartel. Esse é um caso em que teve acordo de leniência e teve uma decisão por maioria, 5-2, no sentido de que o padrão probatório ele precisa ser rigoroso, o que é um avanço nas decisões do CAD, na interpretação do CAD sobre padrão probatório para cartel, porque teve uma análise, a decisão, o relator desse caso é o Ravaiani, que foi o voto divergente e vencido no caso, né, em conjunto com o conselheiro Braido, e o voto vencedor foi o do presidente Alexandre Cordeiro, e que fez uma análise bastante detalhada sobre provas diretas e indiretas. Então, a necessidade de que uma prova indireta, ela venha combinada com outras provas, que num conjunto, ela resulte num grau de certeza, né, da condenação rigoroso, ou seja, não dá para condenar acima de qualquer dúvida razoável.
Então, não dá para condenar, na verdade, abaixo de qualquer dúvida razoável. A gente tem que ter um padrão, né, acima de qualquer dúvida razoável. Então, é muito interessante, porque foi uma análise bem detalhada, em que ele fala sobre esse conjunto de provas, né, que são juntadas no âmbito de acordo de leniências, em que tem lá um e-mail que foi enviado unilateralmente, não tem resposta, aqueles documentos que não tem uma contraprova, né, para deixar mais certa a conduta que ali se pretende denunciar. Então, ele também contesta o fato de que, se há indícios por meio de provas indiretas, a superintendência ela deveria analisar de forma mais precisa aquelas provas indiretas. Então, não dá para condenar exclusivamente com provas indiretas. Então, nesse caso, ele entendeu que o processo deveria ser arquivado em relação àquelas empresas que não celebraram acordo de leniência ou TCC, que no caso foram as empresas do grupo Denso. E nesse caso, os demais membros do tribunal, com exceção do relator Sérgio Ravaiani e do conselheiro Braido, acompanharam integralmente o voto do presidente pelo arquivamento dessa empresa que não celebrou nenhum tipo de acordo. Então, é uma decisão, um apontamento do tribunal bem relevante em termos de padrão probatório, principalmente para esses casos aí, em que tem leniência, que a instrução da SG é muito baseada na leniência. Então, achei, assim, bem interessante. Olá, Vivian, olá, Flávia. É um grande prazer aqui estar com todas vocês hoje. Agradeço muito pela oportunidade. Eu vou comentar aqui o segundo destaque dessa sessão que a gente está trazendo para os nossos ouvintes, que é o julgamento da conduta em licitações públicas para obras e serviços de engenharia em unidades escolares na cidade de Juazeiro, no estado do Ceará. O julgamento ele foi conduzido pela relatoria do Gustavo Augusto, né, que teve o voto condutor e o voto acompanhado pelo restante do tribunal por unanimidade. E o objetivo aqui é destacar dois pontos. O primeiro deles é a utilização de provas indiretas para a formação de convicção de juízo condenatório. E o segundo desses pontos é a utilização de proxies para o cálculo da multa das representadas, né, de proxies para se desenhar uma base de cálculo ali para o cálculo da multa. Em relação ao primeiro ponto, acho que cabe aqui trazer quais foram os elementos utilizados para a formação de convicção do tribunal, que foram elementos indiretos, e em resumo foram três aqui, né? Primeiro deles, as propostas elas tinham valores similares às propostas das empresas representadas nos certames de Juazeiro. Em segundo lugar, a apresentação de documentos no contexto desses certames, elas continham os mesmos erros de grafia. Então, você via ali a palavra, por exemplo, embasamento escrita como embaçamento, esboço escrito como esboço. Isso foi levado em conta pelo tribunal na decisão. E o terceiro ponto, o terceiro elemento aqui de formação de convicção, são os laços de afinidade e parentesco entre as famílias das empresas representadas e concorrentes das licitações. Um ponto aqui relevante para traçar uma diferença entre esse caso e o caso anterior comentado pela Flávia é a ausência de acordo de leniência nesse caso aqui, o que tornou um pouco mais possível a utilização de provas indiretas para a formação desse juízo condenatório. Nesse caso aqui, o caso ele partiu de um ofício enviado pela Justiça Criminal do Ceará, que apensou esse ofício sentenças condenatórias tanto em ações penais quanto em uma ação civil pública, e levou ao conhecimento do CAD essa possível conduta anticompetitiva no contexto de licitações. Aqui, passando para o segundo ponto de destaque, que eu acho que cabe compartilhar com todos aqui, é que
Diante da falta de prestação de informações de faturamento por boa parte das representadas, o conselheiro Gustavo Augusto ele buscou uma proxy para formar essa base de cálculo da multa das empresas participantes na conduta. O que ele fez em primeiro momento foi oficiar a Receita Federal, pedindo as informações de faturamento no ano anterior à investigação, mas muitas vezes não havia dados desses faturamentos do ano anterior à investigação. Então, o passo seguinte foi pedir as informações de faturamento no ano da licitação, no ano das licitações, no ano da conduta, lá em 2009. A Receita Federal ela forneceu esses dados, mas às vezes eles eram inexistentes, às vezes eles não eram verossímeis. E aí, quando eles não estavam lá, ou quando eles não eram verossímeis, o que o conselheiro fez, e foi acompanhado pelo restante do tribunal nesse ponto, sua posição inteira, foi olhar para o valor da licitação alvo da conduta, ainda que o agente não tenha se sagrado vencedor dela. Então, acho que em termos de padrão probatório e de cálculo de multa, o caso traz algumas considerações interessantes aqui. E, por fim, o tribunal, como eu disse, acompanhou o voto do Gustavo Augusto, que resultou na condenação da grande maioria dos representados ali. Então, acho que esses são os comentários gerais aqui sobre esse caso. Flávio, acho que Perfeito. teria um comentário, né? Acho super Isso. interessante. Flá, só queria fazer também uma referência aqui a um artigo interessante do professor Diogo Coutinho e também da Carolina Saito sobre como o CAD conecta provas indiretas na análise de cartel, né? A missão institucional do CAD não é buscar a condenação a qualquer custo. Acho que também fica de referência para a gente ter entre essas questões de discussão de padrão de prova, uso de provas indiretas. Isso, e eu gostaria de fazer um destaque para as penalidades que foram impostas, né? Nesse caso, teve ali, como é um caso também antigo, teve a questão de olhar para a lei anterior, e, na verdade, a lei aplicada nesse caso foi a lei vigente, porque mais benéfica, segundo a análise do relator, e as punições acessórias impostas, que foram bem rigorosas, né? Eles trataram o caso como sendo um cartel hardcore, e aí eles impuseram punições acessórias, que um impedimento de contratação com a administração pública por 5 anos, que é algo que às vezes é muito pior do que uma pena de multa, e junto com isso teve uma servidora que também tinha uma relação com uma empresa, e ela era responsável pelo lado do município, né, a servidora do município, como a responsável pela condução da licitação. Ela também teve punições rigorosas, acessórias, no sentido de recomendar o seu afastamento, entre outras determinações ali do relator. Então, assim, foi um caso que, embora as penas de multas, por conta do tamanho das licitações e dos faturamentos das empresas, não tenham sido tão altos, é um caso que teve um conceito aí de punição, né? Os critérios da punição foi bem rigoroso e foi um cartel hardcore. Então, gostaria de fazer esses destaques aí quanto à aplicação de penas. Excelente. E com isso a gente fecha, e eu agradeço, Flávia, agradeço ao Nicolas, e um agradecimento especial a você, nosso ouvinte, que nos acompanha. Continuem acompanhando a programação do Plenária Comentada, do IBRAcast, o podcast do IBRAC. O IBRAcast é uma produção do IBRAC e conta com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados.